Bom Jesus da Lapa é a capital baiana da fé. O Santuário de Bom Jesus da Lapa, local de peregrinação religiosa, fica dentro de um complexo de grutas no topo de uma elevação de aproximadamente 100 metros, que se destaca na planície. Fica no município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, distante 796 quilômetros de Salvador. A alta estação religiosa vai de julho a setembro, quando a cidade é visitada por centenas de milhares de pessoas, atingindo seu ápice no dia 6 de agosto, dedicado ao Bom Jesus da Lapa, cuja imagem é carregada em procissão. O fundador do Santuário do Bom Jesus da Lapa. O Santuário do Bom Jesus da Lapa começou a ser lugar de romaria há mais de 300 anos. Em 1691, Francisco de Mendonça Mar descobriu a gruta, que até hoje serve como Igreja do Bom Jesus da Lapa. Francisco de Mendonça Mar, nascido em Portugal, em 1657. Era filho de um ourives em Lisboa. Exerceu a profissão do pai sendo ourives e pintor. Com 20 e poucos anos de idade, em 1679, chegou à Bahia, Salvador, onde se instalou, tendo sua própria oficina e serventes escravos seus. No ano de 1688, foi encarregado de pintar o palácio do governador-geral do Brasil, na Bahia. Ao invés de receber o pagamento, foi levado à cadeia, com 2 de seus escravos, e cruelmente açoitado. Tocado pela divina graça, reconhecendo a vaidade do mundo, aprendeu Francisco que a única coisa que vale é a salvação eterna. Resolveu então deixar tudo e buscar o deserto mais remoto para sacrificar sua vida por Deus. Esse era o motivo pelo qual ele deixou o mundo para a glória do Senhor Bom Jesus e para o bem dos outros. Não procurava nem fama, nem riquezas mundanas, mas imitar o Bom Jesus nas palavras e obras. Pois seria errado afirmar que ele procurava o trabalho e foi obrigado a abdicar de seus direitos de trabalhador. Ele não foi obrigado a isso por ninguém, era livre decisão dele. Pois distribuindo os seus bens, fez-se pobre e acompanhado de uma imagem de Cristo crucificado, enveredou-se pelo sertão adentro. Atravessou o sertão da Bahia, vestido de um grosso burel. Caminhou cerca de 200 léguas entre tribos ferozes de índios antropófagos, passou fome, sofreu o calor do sol, esteve exposto aos perigos das onças, cobras, mosquitos e outros entes selvagens que habitavam nas florestas virgens do sertão. Uma tarde, depois de vários meses de incessante caminhada, avistou um morro, subiu uma áspera ladeira, e por uma abertura na pedra penetrou uma gruta. Lá dentro encontrou uma prodigiosa cavidade, tão proporcional à cruz que levava, que ali a colocou. Era exatamente isso que procurava. Um perfeito Monte Calvário. Era um sinal de Deus, de que deveria ficar. Aqui, à margem do rio São Francisco, começou uma vida de eremita, na solidão e oração, venerando o Senhor Bom Jesus, que morreu na cruz pela nossa salvação e louvando a Maria, sua mãe, a Virgem da Soledade. Esta gruta, anteriormente habitação de onças, tornou-se a morada dele e logo foi convertida por Francisco em lugar de oração, em templo católico. Foi no ano de 1691. Dedicado à oração e à penitência, o monge Francisco percebeu logo que o amor a Deus não pode ser isolado da vida, mas inserido nela. Então começou o trabalho em favor dos mais necessitados. Trazia ele para junto de si os pobres, doentes, infelizes e aleijados, a fim de servi-los com amor, desenvolvendo seu apostolado também entre os índios da redondeza. No mesmo tempo em que Francisco descobriu a Gruta do Bom Jesus, foram descobertas as primeiras minas de ouro no território, que se chamaria posteriormente Minas Gerais. E o Rio São Francisco era na época o melhor e único caminho de penetrar no interior do Brasil. Diz Euclides da Cunha no seu livro, Os Sertões, vedado nos caminhos diretos e normais à costa, mais curtos, porém, interrompidos pelos paredões das serras ou trancados pelas matas, o acesso fazia-se pelo Rio São Francisco, abrindo aos exploradores 2 estradas únicas, a nascente e a foz, levando os homens do sul ao encontro dos homens do norte. O grande rio erigia-se desde o princípio com a feição entre as 2 sociedades que não se conheciam. Daí começou o movimento. Levas intermináveis de aventureiros, caçadores de ouro, mascates e vaqueiros, subiam o rio São Francisco,
fazendo pouso nesta lapa, para rezar, fazer promessas, dar graças a Deus perante as imagens do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade, colocadas pelo monge no altar da Capela Mor da Gruta. Pelo seu exemplo e pelas suas palavras, Francisco, o monge da gruta, conseguiu fazer brotar nos corações de muita gente o amor ao Bom Jesus e à sua Santa Mãe. Como exemplo de fé viva e amor, construiu as portas da gruta, o primeiro hospital de doentes e o asilo dos pobres, sendo ele próprio enfermeiro e protetor daquela gente sofredora. Francisco mostrava a imagem do Bom Jesus pregado na cruz para todos aqueles que curavam, dizendo-lhes que foi o Bom Jesus quem fez aquela cura e ainda deseja curar dentro de nós todos os males que prejudicam nossa pessoa e a do nosso próximo. Gruta e capela. A venerada imagem de Cristo crucificado, sob o título de Bom Jesus, ficou exposta dentro da gruta atraindo a todos que passavam por perto. O culto ao Senhor Bom Jesus, que morreu na cruz pela nossa salvação, começou a conquistar os corações até dos intrépidos bandeirantes, caçadores de ouro e conquistadores de terras. Assim foi descoberto o santuário do Senhor Bom Jesus, chamado da Lapa, pois foi na gruta onde ficou sua imagem exposta. Já citado antes, Euclides da Cunha revela os possuidores do solo, de que são os modelos clássicos, os herdeiros de Antônio Guedes de Brito. Eram ciosos de dilatados latifúndios, sem raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria metrópole. O levantamento de capelas ou paróquias em suas terras fazia-se sempre através de controvérsias com os padres, embora estes afinal ganhassem a partida, caíam de algum modo sob o domínio dos grandes. Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação dispersas em torno das freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração à raça mestiça que delas promanava. Assim, ela se desenvolveu fora do influxo de outros elementos, adquirindo uma fisionomia original. Francisco de Mendonça Mar, por seu modo de viver que escolheu e com o apostolado que desenvolveu, não caiu sob o domínio, nem numa dependência dos grandes, mas sim, criou uma entidade autônoma, independente dos poderosos deste mundo, recebendo direto do rei de Portugal a doação de terras para o santuário. Esse gesto lhe proporcionou isenções de qualquer ingerência e colocou no nível de donatário da coroa. Foi por isso que o Santuário do Bom Jesus da Lapa, nunca na sua história, pertenceu a algum proprietário de latifúndios. Era isento, embora as terras dele ao longo da história, aos poucos, fossem roubadas, e até mesmo o próprio morro mutilado e invadido à força pelos caciques locais, que após 300 anos estão se perguntando: e a escritura? O santuário será que tem a escritura da prefeitura municipal? Francisco vivia humildemente da pesca e de pequena horta. Tornou-se conhecido pela sua bondade. Todos o admiravam. Ele se ocultou, mas o Bom Jesus o revelou, pois os viandantes que regressavam à Bahia eram portadores da notícia de que no coração do sertão, numa linda gruta de um morro à margem do rio São Francisco, morava um monge da gruta, um homem que realizava um apostolado fecundo pregando o evangelho do Bom Jesus. Estas notícias chegaram aos ouvidos do arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro da Vide. Este enviou em 1702 um visitador geral que constatou serem verdadeiras todas as notícias sobre o culto do Senhor Bom Jesus e sobre a vida exemplar do monge. Levou, portanto, informação favorável, quer do bom espírito que animava o monge, quer do lugar em que a santa imagem de Cristo crucificado era venerada por grande número de pessoas. Ali os sacerdotes, na sua passagem, já celebravam a Santa Missa, pois havia todos os paramentos necessários para o culto. O visitador geral, vendo que o culto do Bom Jesus florescia e já existia a romaria, embora pequena, erigiu aquele templo que a natureza havia fabricado em capela, ou igreja com o título de Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade. A cidade de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é um município localizado na região oeste do estado da Bahia, situado a 850 quilômetros da capital. Sua população em 2007 é de 62.199 habitantes conforme o IBGE. Possui uma área total de 4.148,5 km² e é banhada pelo Rio São Francisco. Suas atividades econômicas estão baseadas na agricultura, pecuária, comércio, turismo e pesca. A cidade de Bom Jesus da Lapa concentra a terceira maior romaria do Brasil, no mês de agosto,
conhecida como a Romaria do Bom Jesus, em que atrai milhares de fiéis todos os anos. O grande diferencial entre Bom Jesus da Lapa e as outras cidades da região é o morro e suas grutas, que lhe conferem um clima místico e diferenciado e o estado permanente de romarias. A cidade de Bom Jesus da Lapa começou sua existência à sombra do Santuário do Bom Jesus. Na data em que o monge chegou a este lugar, havia entre o morro e o rio São Francisco apenas algumas palhoças de índios tapuias. Mas, com o tempo, foram agregando-se devotos que resolveram fazer suas moradias perto do lugar onde se achava a imagem do Bom Jesus. O monge construiu junto ao santuário um asilo para os pobres e doentes, dos quais cuidava. Assim começou a crescer ao lado da Lapa do Bom Jesus um povoado, assumindo o mesmo nome de Bom Jesus da Lapa. Graças às constantes peregrinações que se transformaram em grandes e permanentes romarias de fiéis ao Santuário do Senhor Bom Jesus, o povoado foi se desenvolvendo, transformando-se em vila em 1870, atingindo a categoria de cidade em 1923, quando foi emancipada, no dia 31 de agosto desse ano. O Morro do Bom Jesus, margeando o rio São Francisco, bem no sertão baiano. Aí é que se localiza o Santuário do Bom Jesus da Lapa. Vê-se imponente um maciço de calcário de 90 metros de altura, recortado em galerias e grutas. De cor negra, o penhasco carrega em si a vegetação comum da região castigada pela seca. O morro parece um retalho de montanha calcária, isolado no meio de uma planície, com a base quase dentro da água e a margem coroada de cactos, bromélias de espinhos e minaretes de formas diversas. Nele se encontram várias grutas, a do Bom Jesus com 50 metros de comprimento, 15 de largura e 7 de altura, a da Soledade, maior em extensão, e além disso, para a admiração dos romeiros e visitantes, existem outras lindas grutas, porém menores. Os Romeiros. A gruta, onde o monge Francisco colocou a cruz, tornou-se o Santuário do Bom Jesus da Lapa. É mais do que uma cavidade na pedra, é um santuário construído pela mão da natureza e escolhido por Deus. Diante da imagem do crucificado, ajoelham-se os romeiros de todas as idades, vindos de diferentes lugares do Brasil. Eles trazem consigo o coração penitente, uma oração fervorosa de palavras simples que brotam espontaneamente. No altar do Bom Jesus, podemos ouvi-los balbuciando preces, outros, em voz alta, fazem seus pedidos e agradecimentos, outros misturam palavras com lágrimas e outros pagam promessas, deixando-os votos, como fotos, cartas, muletas, etc. É a ele que o romeiro recomenda sua vida e a de seus familiares e amigos, entregando-se à sua proteção. A promessa feita e cumprida é uma forma de agradecer a Deus por todo o bem que ele, pobre homem, recebe das mãos divinas. O romeiro caracteriza-se pelo chapéu de palha revestido rusticamente de tecido branco e fitas coloridas. A mais comum é a de cor branca, simbolizando a esperança. Um fato pitoresco na cidade é que quase todos os telefones públicos, orelhão, são em forma de chapéu.